Talvez eu tenha sido o cara que mais popularizou o fisiculturismo no Brasil. Tem que ser tudo sobre ele, cara. Ô, o Cariani pega mal demais com essas coisas, as pessoas só acabam percebendo, velho. Sério, isso tá errado. Tá errado, cara. Não é esse o vídeo correto que é pra ter sido gravado. Não é isso aí, velho. Ô, a situação não é. Não é. É, vocês estão vendo? Capitão Pátria. Ô, tá errado. Não é esse o posicionamento certo, não. Tá? Eu discordo, não tô de acordo com isso aí. Pra mim, agora, o cenário correto seria toda a galera do fisiculturismo, todos os maiores, junto com os melhores, chama todo mundo, se junta, faz uma conscientização em massa. Tem que mudar totalmente a perspectiva de conteúdo que vai ser criado. Tem que mudar o direcionamento das palavras. Tem que começar a pensar, cara, no que vai postar, pra quem que vai postar. Sabe? É aquilo que eu falei ontem. É tipo você entrar no mercado, você vai comprar um produto, tá escrito lá, tem que ter um rótulo, ó. Isso aqui te mata. Sabe? É muito simples entender o que eu tô falando. Agora eu posso até começar o vídeo dando uma de Cariani, né? E falar que eu fui um dos pioneiros aqui sobre o conteúdo de divulgação em massa, né? De suplementos alimentares. Né, lá em 2013, quando o Facebook ainda era meio arcaico, né? Como eu já tinha dito isso a vídeos anteriores, sobre no que eu trabalho basicamente também. Como eu disse, eu já falei que eu acompanhei todo o processo de mídia social desde o início, desde o seu berço ali, onde começou o Men's Physique, onde começou as marcas de suplementação terem um holofote um pouco maior. Eu já fazia uso de suplementos nessa época, eu comecei a treinar em dezembro de 2009 para 2010, ou seja, já em 2010 eu já treinava, já tomava suplementação, já frequentava o meio, né, desde os 14, 15 anos. Então, para ter uma opinião um pouco mais formada sobre tudo, é muito importante que vocês ouçam pessoas que começaram dentro dessa época ali. Eu posso até ser um pouco mais extremo, botar 2010 foi onde eu comecei, né? E eu acompanhei muito o YouTube nessa época. O YouTube já era muito forte, né? Para quem acompanhava YouTube, vídeos, não existia produtores de conteúdo. Eu sou da época do Felipe Neto, ali, foi um dos primeiros YouTubers populares do Brasil que cresceram muito, né? Que ficaram populares, a chegarem a 1 milhão de inscritos primeiro, a ter aquelas plaquinhas do YouTube, onde surgiu esse mercado de influenciadores, né? Basicamente eu peguei desde o início, eu fui dos primeiros inscritos do Não Faz Sentido, que foi o canal do Felipe Neto. Teve outros canais também muito fortes daquela época, que eu não vou citar aqui, que não é o intuito do canal, mas do vídeo. Mas só para deixar bem claro que quem começou esse movimento fitness, né, falar sobre musculação, falar sobre o meio da academia, foi Fernando Sardinha, Leonardo Scarpelli, Léo Stronda. Esses sim foram os pioneiros do mercado fitness, basicamente. Eles já falavam sobre academia e musculação lá no início. Foi um dos principais, né, que começaram, né, a produção de conteúdo, até numa pegada um pouco mais arcaica, né, na época do YouTube. Eu posso citar principalmente o Scarpelli, que foi um cara que eu fui muito fã, eu acompanhei muito o trabalho dele desde o início, desde os seus primeiros vídeos. A primeira vez que eu vi um vídeo do Scarpelli foi no Facebook, numa página de maromba que eu acompanhava, né? Eu já falei que eu já frequentava esses fóruns, esses grupos, essas comunidades no Facebook, tanto de rock quanto de musculação, que era o meu nicho, futebol. Então, através de um vídeo, numa página famosa de maromba que tinha no Facebook, eu conheci o Scarpelli. Aí eu fui pro YouTube, né? Aí foi onde eu conheci o canal dele no YouTube. E esse cara foi um grande influenciador do meio dele, ele tinha um jeito meio loucão, que era um personagem que ele fazia muito foda, eu gosto muito até hoje, né? Pra mim foi um dos melhores influenciadores por conta do seu personagem, não do que ele falava em si nos vídeos, porque ele falava muito de anabolizante, falava que usava, treinava, mostrava, não era de falar sobre muito de treino, né? Ele falava nos vídeos dele, mas ele falava de uma maneira meio engraçada, né? Meio forte, né? Aquele personagem meio maluco, meio bruto. E, cara, ele atraiu um público muito grande naquela época. Ele era um dos primeiros produtores de conteúdo. Logo depois veio alguns, tipo Felipe Franco, o próprio Toguro, começou nessa época, né? O Toguro que tinha uma pegada até mais um pouco mais masculinista, né? Trazendo esse viés que o pessoal fala da pílula vermelha, que foi de o cara se valorizar, se colocar em primeiro lugar, focar um pouco mais na estética, para atrair um pouco mais de poder, de status social. E isso naquela época era bem visto, né? Porque realmente a autoestima do ser humano era uma coisa muito importante. E hoje, com o avanço da internet, isso se tornou uma coisa muito volátil. Então as pessoas meio que se perderam no personagem, elas não têm mais o que seguir. Vários influenciadores, existem microempreendedores que fazem vídeo, tem micro-influenciadores, tem grandes influenciadores, tem pequenos. Hoje todo mundo pode ser um produtor de conteúdo. Basicamente o bagulho ficou democratizado, de uma forma que hoje perdeu aquele impacto que tinha antigamente. Então, eu como era muito novo, por exemplo, eu tinha vontade de criar um canal e tal, mas eu não tinha recurso, eu era muito jovem, eu não tinha o que falar. Por que eu criaria um canal no YouTube para falar sobre coisas que eu nem tinha muita experiência ainda? Então não faria muito sentido. Então eu consumia bastante naquela época.
E aprendi muito com esses caras. Tive a oportunidade, como eu já falei em vídeos anteriores, de trabalhar com eles. Tanto com o Toguro, quanto com o Scarpelli. Com quem? Felipe Franco, já encontrei em feiras, conversei pessoalmente. A Spanicat da época, como eu trabalhei no meio desde o início, aí sim, a parte boa foi que eu estava inserido nesse meio há muito tempo e eu participei de feiras, eventos, quando o negócio não era muito estourado como era hoje. Então era muito fácil você ter acesso com esses caras, você ia em eventos, campeonatos, você tinha acesso a eles, era muito fácil. Você ter um acesso, até pegar contato de WhatsApp na época quando já existia, número de telefone, conversas, participava de grupos fechados com eles, fazia lives no YouTube. Eu já participei até de vídeo, cara, no YouTube. Tem vídeo no YouTube comigo aparecendo em produtores antigos, né, que até deixaram de existir com o tempo, se formaram em medicina, alguns foram para outras áreas, né. E teve vários produtores de conteúdo daquela época que popularizaram o esporte de alguma maneira. Nessa época o Cariani nem existia. O Cariani só foi existir ali na época da 3VS, que é uma marca que eu já trabalhei também, trabalho até hoje, quando ele pegou o próprio Toguro para fazer um projeto. Foi daí que ele surgiu muito no meio fitness. Ele já trabalhava com empresa de suplemento, né? Ele era um lojista antigamente, apesar de trabalhar na área da indústria farmacêutica, só que ele não tinha a popularidade que esses caras tinham. Então, através desses caras, o próprio Toguro, ele se lançou na mídia, com o projeto do Toguro. Aí ele começou ali o seu processo de marketing e propaganda e elevou sua imagem. Foi fazer parcerias com Max Titânio, Integral Médica, chegou a parar na Growth, voltou para Max Titânio. Ele tem sociedade, ele tem participações nessas empresas aí, ele comprou ações. E toda a mídia, né? Realmente é um grande comunicador, né? Basicamente isso, eu admiro muito nele, eu admirei muito o trabalho dele no início. Ele realmente faz um trabalho muito bom, fez um trabalho muito bom com podcast, com Ironberg. E eu não tive a oportunidade de conhecer ele pessoalmente, eu já tive a oportunidade de ir para São Paulo fazer trabalhos, mas eu acabei não indo. Eu já tive a oportunidade de estar no Ironberg lá com eles lá, eu acabei não indo também por conta de muito trabalho aqui no Rio de Janeiro. E essas oportunidades meio que passaram, né? Hoje em dia, depois da pandemia, ficou muito mais difícil o acesso, né? Tenho amigos que trabalham lá, que já fazem serviço para ele também, mas não perdi um pouco do contato porque essa galera tá mais em São Paulo e eu tô aqui no Rio de Janeiro. Então, ficou um pouco mais difícil de ter contatos pessoais, assim, presenciais. Hoje em dia, até os eventos eu parei de participar também por conta de demanda, né? A galera hoje já não frequenta tantos eventos, as feiras como antigamente. Hoje ficou muito mais centralizado em São Paulo, então ficou muito mais difícil pra galera do Rio acompanhar. Por exemplo, quando era aqui no Rio, as feiras do Arnold Classic era muito mais fácil você ter acesso, o pessoal do Rio de Janeiro ia em peso. Hoje, sendo em São Paulo, fica muito mais distante pra gente ir, então ficou muito mais complicado da sequência. A última feira que eu participei foi em 2017 ou 2018, se eu não me engano, que foi a última no Rio de Janeiro. Depois eu nunca mais tive a oportunidade de participar de uma feira de Arnold Classic nem uma Expo. Agora eu participei dos eventos de Mister Rio, Mister Petrópolis, campeonatos na Ilha do Governador, aqui na Tijuca, que foi os que sempre teve, né? O Mister Rio e a Braf, eu já fui federado, como já disse, nessas competições. E ficou meio que a galera do Rio meio que ficou para baixo, né? Muitos foram trabalhar e morar em São Paulo por conta disso, porque as indústrias se centralizaram de novo lá na metrópole e o Rio de Janeiro ficou meio para baixo, ficou enfraquecido com esse mercado. Só olhar o Stronda, a Viviane Winkler, né? Que é até a conterrânea minha, né? Estou com a minha irmã e ela já participou de eventos comigo também, que eu já tive contato pessoalmente. A gente praticamente vota no mesmo colégio, então eu já vejo ela com frequência. Então, pessoas do meio, cara, que popularizaram o esporte de diversas maneiras. A própria Vivi Winkler, né, foi muito forte nesse meio, na parte das mulheres, assim, outras atletas que se destacaram, Angela Borges. Então foi uma galera em peso que já era muito forte antigamente. Teve galera que saiu também do meio, teve muita galera forte na época que saiu, simplesmente deixou o canal no YouTube, foi seguir outra carreira, foi seguir outra profissão, que popularizaram o esporte em si, entendeu? O Cariani pegou isso na época da pandemia em diante. Ele popularizou, meio que, claro, ele trouxe um novo patamar pro mundo do esporte, quando ele pegou o Ramon Dino do próprio Toguro, que o Toguro que encontrou o Ramon Dino, ele foi lá e assumiu o Ramon pra competição, para levar o Ramon em outro patamar. Ele deu sequência ao trabalho do Toguro e popularizou o Ramon, que conquistou o Brasil, hoje furou a bolha e tal. Ele estava participando lá de tudo, ele fez um grande trabalho ali de mídia com o Mauricião, que é o produtor dele, né, que é o câmera dele, e chegou onde chegou, fora que ele já era um cara muito forte, muito rico no meio, né? Ele já tinha muito dinheiro, muito recurso para potencializar esse trabalho que ele tinha. Então ficou mais fácil ainda dele furar a bolha por conta do poder aquisitivo que ele já tinha naquela época. Ele não cresceu, ele não enriqueceu com esse meio, ele já era rico. Então ele só investiu na imagem dele, só investiu no trabalho que já era crescente, que era o meio fitness, e chegou onde chegou. Aí hoje eu percebo que ele tem um posicionamento mais político, ele até está fazendo um bom trabalho ali de comunicar às pessoas sobre
sobre política, né? De fazer as pessoas procurarem um pouco mais, estudarem um pouco mais. Eu não vejo isso como algo ruim. Eu até acho que isso seria bom, porque as pessoas se acordarem um pouquinho do que elas estão falando, né? Muitas pessoas repetem as coisas, não de fato procuram saber o que está acontecendo, né? Isso é muito arriscado aqui no Brasil. Né? O que está levando o Brasil para esse meio aceleracionista é justamente o fato de as pessoas estarem repetindo jargões, repetindo coisas na internet que elas nem sabem do que se trata, né? Elas nem vão nem a fundo entender o que se trata, e vai lá e repete como se fosse algo bonito, retórico, erudito, né? E elas nem sabem do que se trata. O próximo vídeo que eu vou fazer também vai ser sobre isso. Então, basicamente é isso. Era só um comentário que eu queria fazer sobre o Cariani. Eu não acho ele uma pessoa ruim. Só que ele sim tem uns traços de psicopatia, né? Que não necessariamente é uma coisa megalomaníaca. Que ele gosta do status, ele gosta do dinheiro, do poder. Ele já tá nesse meio há muito tempo. E é natural que isso acontecesse uma hora ou outra. Que a bolha da internet ia, uma hora se voltar contra ele. É aquilo, cara. Quanto mais destacado você fica no meio, mais chance você dá para os seus inimigos munição para eles atacarem você no momento que você deslizar com alguma palavra ou outra solta ali, você demonstrar algo assim, você vai ser atacado. Mas aí não é novidade para ninguém do meio, que quem conhece sabe, né? O famoso quem conhece sabe. As pessoas que realmente têm intelecto superior, elas sabem que ele tem um certo sadismo, não sadismo, né? Não falei a palavra errada. Ele tem um certo apreço pela visibilidade, ele é um cara mais egocêntrico, né? Tem um traço de narcisismo normal de quem tá no poder, né? Isso aí não é novidade pra ninguém. Então era isso, E ele não deixa de ser só mais um desses caras que são megalomaníacos, né? A diferença é que ele realmente faz um trabalho muito bem feito, ele faz um bem danado pra uma galera que acompanha ele e tal, só que ele monetiza em cima disso, ele não é bobo, né? Então a gente tem que separar o joio do trigo sempre, a gente tem que saber separar o ad hominem, o personagem, do trabalho dele. Realmente o trabalho dele é muito bom, mas como pessoa a gente sabe que, né, ele hoje já pertence a uma elite, já pertence a uma elite intelectual e financeira muito acima do povão, e nada mais, nada menos que essas pessoas que atingem esse patamar, é natural que elas venham pro lado da política, venham pro lado de uma visibilidade ainda maior, como foi o caso do Pablo Marçal, por exemplo. Elas sempre vão querer em busca de poder, e o poder está sempre acima, então vai chegar uma hora que ele vai ser político, vai querer um cargo público. O cara não se contenta com o que ele já tem muita coisa, mas ele sempre vai buscar mais. E esse é o grande problema de quem está sempre em evolução. É saber onde de parar, o momento que tem que dar um pé no freio e não meter, né, o bedelho em coisas maiores e acabar jogando tudo a perder.